Olá pessoal, vamos falar hoje de um assunto aqui importante, né? Que são os remédios. Os remédios alopáticos e os remédios radiônicos. Eu gosto, sabe pessoal, de fazer remédio radiônico, porque com o meu pouco entendimento, né? Sempre eu falo assim, com o meu pouco entendimento de espiritualidade de radiestesia, eu gosto de fazer os remédios radiônicos, mas para a minha família, entendeu, pessoal? Assim, porque depois a pessoa está tomando um remédio alopático, né? Passado pelo médico. E, ao mesmo tempo, vai tomar um remédio radiônico, a gente não vai saber de onde está vindo o efeito. Será que o efeito é do remédio alopático ou será que o efeito que está se produzindo naquela pessoa é do remédio radiônico? Então, por isso, eu não gosto de receitar, né, remédio radiônico para pessoas de fora. Eu faço com as minhas pessoas, com as pessoas da família, quando estão precisando. E tem dado muito certo. Por quê? Sabem por quê? Porque os remédios radiônicos são remédios feitos à base da cifra do ser humano, daquele ser humano ali, né? É a radiestesia que comanda aquele feito, vamos dizer assim. Então, se eu quero produzir um remédio radiônico para uma diarreia, aquele remédio de diarreia normal que vende nas farmácias, ele pode ser bom para um e pode ser prejudicial para o outro, entendeu? Porque esses remédios das farmácias, eles são remédios generalizados, né, pessoal? São assim, fórmulas generalizadas. Diarreia é aquela fórmula, né? Dor de cabeça, vamos dizer que só muda um pouco aí, né? É aquela outra fórmula, né? Prisão de ventre é aquela outra fórmula. E por aí vai, né, pessoal? Como vocês já sabem. Então, com o remédio radiônico, que é o remédio feito, vamos dizer assim, manipulado pela radiestesia, orientado pelo pêndulo e por outros instrumentos, é totalmente individual. Ele é totalmente individual, né? Então, é feito como? Com a foto, com os dados individuais das pessoas, né? Em dados particulares, data de nascimento, hora de nascimento, melhor ainda se tiver, hora de nascimento, local de nascimento. Por quê? Porque tudo aquilo ali vai ser orientado só para aquela pessoa, para mais ninguém. Ou seja, é muito diferente das fórmulas, né, que a gente vê aí vendendo nas farmácias. Então, mas para quem não conhece, é uma dificuldade, né? Quem não sabe, quem faça um remédio radiônico desse. Algumas vezes o remédio, nós temos gráficos, né, radiônicos para fazer. E a gente também orienta por ali o tempo, de quanto em quantas horas, quantos dias ou quantas semanas, por aí vai. Entendeu, pessoal? Então é pela cifra da pessoa, né? Teve até um caso que aconteceu, uma pessoa que não é nem bem da minha família, uma criança, mas a pessoa mais diretamente ligada a ela é da minha família, né? E essa pessoa me pediu, porque essa criança estava tomando um remédio lá de diarreia, estava com uma infecção braba mesmo no intestino. E o que acontece? O remedinho que ele estava tomando, dado pela mãe, não estava surgindo efeito, né? Não estava surgindo efeito. Mas aí, como é uma criança e tem a mãe, eu falei o que? Leva no médico, né? Com a receita que o médico vai passar, nós vamos pendular para olhar, para ver se aquele remédio que ele vai passar serve para essa criança. Dito e feito, né, pessoal? Ela foi, levou ele lá no hospital, né, infantil. E quando ela veio com a receita, ela veio logo para eu pendular e saber se aquilo ali era o certo para aquela criança. Eu peguei todos os dados da criança, né? Manipulei nos gráficos certos para valorizar e fui ver. O médico passou dois tipos de medicamento, né? 2 tipos. Eu fui e pendulei. Com o primeiro medicamento que estava na receita médica, era o mesmo sal do remédio que ela estava dando para o menino em casa, ou seja, não estava valendo de nada, né, pessoal, aquele remédio ali. Estava valendo de nada, porque o menino já estava até virando os olhinhos, assim, né, totalmente fraco, vomitando e tal. Aí, mas o segundo remédio, o pêndulo orientou que sim,
O pêndulo orientou que sim, que aquele segundo remédio passado pelo médico era o certo para aquela criança, né? Só que ele estava tomando o primeiro, vejam só, ele já estava tomando um que era o sal desse primeiro da receita, não estava adiantando de nada, mas o médico não sabia, passou os 2 remédios. Ou seja, né, gente, você vê, o pêndulo vai e diz que não, o pêndulo negou, falou que não, aquele primeiro remédio da receita não era o certo para aquela criança, né? E justamente não era mesmo, porque ele estava tomando já aquele remédio em casa, ele já estava tomando e não estava dando certo. Aí ela falou assim, então eu compro o segundo? Eu falei assim, eu compro o segundo, né? Compro o segundo porque o segundo, o pêndulo está orientando que sim, e esse é o certo para ele, né? Para aquela criança de 1 ano. E ela foi e comprou de imediato, pessoal, à noite o menino já não tinha mais nada. Vocês acreditam? O menino já não tinha mais nada, o menino já não estava mais evacuando, tá? O menino, aquela aguaceira, né, que ele estava, que criança tem, aquela coisa horrível. Ele já não estava mais evacuando, gente. No dia seguinte o menino já era outro menino, já queria comer, o menino já não estava evacuando, já foi evacuar normalmente a parte da tarde do outro dia. Quer dizer, para vocês verem, né? Eu não precisei fazer um remédio radiônico, porque aquele remédio alopático foi o certo para ele, né? Mas foi o certo orientado pela radiestesia, entendeu? Porque o primeiro não deu certo. Mas quando a pessoa não tem esses aparatos assim, não pode comprar qualquer coisa, a gente faz um remedinho radiônico, né? Eu costumo fazer para a família. Quando alguém está com algum probleminha, eu falo logo, não vai tomar remédio nenhum alopático. Primeiro nós vamos ver aqui se o que a radiestesia orientar, aí será feito, né? Será feito. Então o que é mais um remédio radiônico? Simplesmente esses remédios artificiais são remédios produzidos por água mineral e em certos gráficos, né? Valorizados nomes, data de nascimento, essas coisas assim. Então a gente valoriza e faz o remedinho. Algumas vezes o remedinho, eles podem ser feitos logo em poucas horas, ou poucos minutos, ou muitas horas. Talvez até tem remédio que passa para o dia seguinte, para esperar ele ser produzido pela radiestesia, entendeu, pessoal? Então o que eu quero dizer para vocês é isso. Nem sempre esses remédios vendidos em farmácia são certos, porque aquela criança ela ia padecer, estava padecendo de um mal terrível, né? Com o remédio exatamente que o médico passou. Olha, incrível, o médico passou aquele remédio. E a mãe comprou, quer dizer, não ia adiantar de nada, iria comprar, né? Que eu não deixei, a gente foi e orientou aqui com a radiestesia aqui e vimos que a segunda opção que o médico passou era certa, entendeu? Então ali naquele caso, eu não precisei fazer remédio radiônico para aquela criança, entendeu, pessoal? Então às vezes, dor de cabeça, uma dor de ouvido, uma coisa, eu faço o remedinho radiônico aqui e dou para eles, entendeu? Coloco em cima um doim, né? Faz um doinzinho, eu mesmo às vezes faço com eles, faço uma massagem terapêutica naquele ponto chave que vai surtir efeito naquele mal. Faço isso na pessoa aqui da minha família e imediatamente eles ficam, meu Deus, como é que pode? Minha dor de cabeça sumiu, incrível, sumiu em questão de poucos minutos, entendeu, pessoal? Então a gente vai usando essa medicina alternativa aí, né? Essas terapias alternativas, para ir, como se diz, vivendo sem precisar estar, né, só com os remédios alopáticos, né, pessoal? Porque aí eu também faço nem simplesmente é isso, eu boto o nome e saio fazendo, não. A gente faz uma orientação com a radiestesia, né? E vê se não tem mal pior ali escondido, oculto, né? Porque dependendo do que a radiestesia for falar, a gente aí vai no médico sim, né? Se for alguma coisa mais grave, aí vai. Mas se aqui orientar que a coisa não é tão grave, que pode ser surtido um efeito com uma coisa mais paliativa, aí a gente faz, entendeu, pessoal? É assim que eu uso assim, a radiestesia para esses processos. Por isso que eu digo, né, pessoal? Porque a gente não pode. A mesma coisa que nós somos seres sensitivos, né? Nós somos seres energéticos. Os locais das casas também são seres sensitivos, são seres energéticos, porque vocês já repararam que às vezes a gente entra num local, você não se sente bem, vem um odor estranho daquele local, quando você entra às vezes numa casa, assim, você sente um odor, aquele odor nada mais são que as energias daquele local produzido pelas formas de pensamento das pessoas que ali transitam, entendeu, pessoal? Às vezes tem muita gente que são locais de muito trânsito de pessoas, que aquelas energias ficam impregnadas ali, né? Como o shopping. Se vocês acreditam que até uma calçada da rua,
Quantas energias, pessoal, não passou ali? Quantas energias ao longo do tempo não ficaram impregnadas ali dos pés das pessoas passando? Olha que interessante. As pessoas passam um longo período ali passando por ali, para cima e para baixo, para cima e para baixo, numa calçada da rua, exemplo. Né? Não é exemplo. E ali, aquelas energias ficam ali impressas naquele local. Pode vir alguém quebrar aquela calçada velha, fazer uma calçada nova, jogar um piso bonito, mas as energias ficaram impregnadas ali naquela terra. A terra, ela ficou impregnada da quantidade de energias passando para lá e para cá ao longo dos anos, né, pessoal? Ao longo até talvez dos séculos, entende? Ao longo até dos séculos. Então é isso, pessoal. Aqui é onde tem a minha casa, essa casa aqui. Na época que meu pai comprou, na década de 50, antigamente, eu até tive acesso a esses documentos. Antigamente, foi de um pessoal de São Paulo, na época do imperador, né? Depois passou para a mão de um casal de São Paulo, tá? De um outro casal que esse pessoal de São Paulo vendeu para eles. Era uma fazenda. E quando meu pai comprou esse terreno aqui, na década de 50, ela era uma fazenda recém-loteada. Esses loteamentos, né, pessoal, que vocês veem por aí, que fazem as ruas, depois fazem as casas, era uma fazenda recém-loteada. E meu pai foi, na época tinha alguns outros terrenos por aqui, aí nós compramos esse, né, meu pai comprou esse daqui. Hoje em dia não é mais isso, lógico, mas aqui foi uma fazenda. E devido à minha sensibilidade mediúnica, eu até já tive acesso, né, a visões do passado aqui desse local. Não propriamente aqui do terreno nosso, onde está a nossa casa, as árvores, não. Mas do local de uma forma geral, né? Então a rua por trás aqui, a outra rua aqui por detrás, ela ali, um pouco mais, a uns 100 metros de distância em diagonal aqui, ela era uma senzala, né? Ela era uma senzala lá. E aqui na minha rua tem uma praça, do lado de cá, que é onde dá para outro bairro, uma praça que é uma rotatória, e ela sobe um morrinho, né? Mas a minha rua é uma rua muito boa agora, né? Porque a minha rua só tem só pessoas abastadas, graças a Deus. Então o local se torna melhor. Mas custou, né, pessoal? Isso custou acontecer. E então ali tem tinha uma mangueira, e mais para cá, para o outro lado, também tinha uma outra mangueira, que diziam que essa mangueira, os mais antigos do local, na época, muito antigos, já não estão mais aqui, diziam que essas mangueiras eram onde os escravos ficavam amarrados, sendo açoitados. E essa outra mangueira dali, essa casa que é dentro desse terreno, que foi loteado, então o pessoal comprou aquele terreno, com a mangueira dentro. Essa outra de cá não, que essa outra de cá era na praça, no largo. Então o que acontece? As pessoas dali daquela casa ouviam, né? A casa era antiga, agora não é mais, é diferente e tal. Mas quando eu era pequenininha, né? Na minha infância, era demais, né, pessoal? Era demais. As pessoas não gostavam de ficar lá naquela casa antiga porque ouviam gemidos, aquelas coisas todas, né? Tudo impregnação dos antigos moradores do local, que eram os escravos. Entendeu, pessoal? Então, nessa minha visão, eu vi, né? Aquela lamparina acesa, fraquinha, né? Aqueles escravos amarrados ali, com aquele telhadinho quase encostando em suas cabeças. Eu tive realmente a visão, meu pessoal. Tive a visão. E então, olha o sofrimento que foi daquele povo, né? Olha o sofrimento. Então, com o tempo foi passando, as ruas foram ficando habitadas por várias casas, né? Várias moradias boas hoje em dia, né? Mas tem um certo trecho justo para ali, onde foi me mostrado a senzala, que até hoje aquele local ali, ele não vai muito para frente, entendeu, pessoal? Ele está aqui uns 150 metros em diagonal aqui a leste. Esse local ali, ele não vai muito para frente, entendeu? Ali, a casa daquele local ali, onde tinha a senzala, não vai muito para frente, não. Ela é um local atrasado. E essa outra mangueira aqui, que era da praça, porque o antigo prefeito, para modernizar e alargar a rua, que aqui desce ônibus, ele foi e mandou cortar aquela mangueira. E todo mundo dizia que aquela mangueira tinha dono. Mas que dono? Não era o dono, eram os antigos escravos, né? Porque ali eram vistos, né, escravos, né?
sentados, e a linha de Preto Velho dizia que a mangueira era dos escravos. O ex-prefeito, né, mandou cortar a mangueira para alargar a rua, para o progresso. Tudo bem, que ali era uma descida só, ele fez 2 descidas. Gente, vocês acreditam que nunca mais ele foi nada? Eu não sei o que deu na cabeça daquele homem. Olha, eu não sei o que aconteceu. Não sei dizer a vocês exatamente, energeticamente, o que aconteceu ali. Mas ele nunca mais foi nada, pessoal. Nunca mais foi nada, né? Caiu em descrédito. E na questão dessa outra casa dali, que a mangueira era no terreno, o pessoal dali não é bobo, né? Então, o pessoal dali não é bobo, trabalhou a situação e vivem lá muito bem, graças a Deus. Inclusive aquele dali é que está subindo. Aquele dali é que está subindo. Então ele trabalhou a questão ali, deve ter trabalhado, né? De certo que sim. E deu um jeito naquilo. Mas essas questões que eu estou falando para vocês, pessoal, são as questões energéticas, entendeu? Tudo tem uma energia, as pessoas têm energia, o local tem energia, tudo tem uma energia que passou por ali, que faz todos nós somos seres energéticos, as plantas, as casas, os locais, até o local que vocês pisam, que nós pisamos, né? É isso que eu queria dizer para vocês, entendeu? Então, por hoje é só, eu agradeço a paciência, espero que tenham gostado, tá? E fiquem com Deus, até a próxima.